Tá dada a largada. Tá dada a largada, meus netinhos. O início do nosso seminário. Mais uma noite em torno das histórias, dos contos infantis que estão no Era Uma Vez para Adultos. Do meu netinho Ellerson, psicografado pelos espíritos Mihal Fassa e Fritz Scheine. Se adquirindo o livro, além de conhecimento, você está também ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras e ajudando na divulgação da doutrina espírita. Os links estão lá no chat ao vivo e também está na descrição do vídeo. Hoje, a historinha de hoje é a tartaruga e a lebre. Estão lembrados dessa historinha? Estão lembrados? É bonitinha demais, não é? Você estava acostumado a contar, ler essa historinha na sua época de criança? Foi por isso que eu trouxe aqui, o tempo. Vamos começar a contar o tempo? Na ampulheta da vida? Isso mesmo, vamos ver se vai dar tempo, né? O que você é? Você é tartaruga ou é lebre? É apressadinho ou devagar quase parando? Vamos descobrir. A tartaruga e a lebre. A lebre e a tartaruga se encontraram um dia na estrada. Como você lerda, em 2 saltos percorra a distância que você faz 1 hora, exclamou a lebre toda convencida. Cada um vai no seu próprio ritmo, respondeu a tartaruga sem se abalar. Porém, se quiser, disputaremos uma corrida. Vamos ver se chega tão antes de mim assim. Aceito o seu desafio, apesar de achar que você não tem a menor chance, concordou a lebre rindo muito. Vamos procurar alguém para que seja o árbitro da grande disputa. A lebre e a tartaruga chamaram a raposa para ser o juiz da corrida e marcaram também qual seria o percurso. No dia seguinte, de manhã bem cedinho, elas se encontraram no local combinado, onde seria dada a grande largada. Essa boba pensa que pode ganhar, riu-se a lebre. Quando deram o sinal, a lebre partiu veloz como um raio. Passados alguns momentos dessa desabalada correria, a lebre pensou que poderia ir mais devagar. Aquela lerdona ainda vai demorar um tantão para me alcançar. E começou a conversar com os animais que encontrava pelo caminho. Não se preocupe, disse a lebre para a abelhinha, que muito preocupada, questionava a tartaruga se não correria o risco de perder. A gente pode ficar aqui horas e horas conversando, que ainda consigo chegar bem antes da tartaruga. Sabendo que era lenta, a tartaruga não se distraiu nem por um momento sequer. Caminhou com toda a determinação. Algum tempo depois, a tartaruga conseguiu alcançar a folgada lebre, que ainda se entretinha em longas conversas pelo caminho. Olhe só, e ainda quer se comparar comigo? Caminha, caminha, e mesmo assim logo, logo vou tomar de novo a dianteira. Riu-se a lebre ao ver sua adversária aproximar-se. A tartaruga, porém, nem fez caso das piadinhas da lebre e continuou a caminhar lentamente, mas sempre com constância. A lebre, muito confiante em sua rapidez e fazendo pouco caso de sua adversária, ainda resolveu parar para colher flores. Bom, é melhor eu ir andando, disse a lebre, depois de algumas horas, e começou a caminhar sem pressa. Contudo,
ela levou um susto quando encontrou sua velha amiga Dona Coruja, que a olhava aflita. Acho melhor se apressar. A tartaruga já passou por aqui faz muito, mas muito tempo. Falou muito nervosa a coruja. Olhe lá que você ainda acaba perdendo essa disputa, hein? E aí onde fica sua fama de grande velocista? E a lebre percebeu horrorizada que havia se distraído muito mais tempo do que realmente devia. Era hora de tirar o atraso. Mesmo assim, a convencida lebre ainda achou que poderia vencer. Correu e correu, até que viu a tartaruga caminhando lentamente à sua frente. Era tarde demais. A tartaruga estava acabando de cruzar a linha de chegada. E todos os animais do bosque a cumprimentavam por seu grande feito. Quase morrendo de cansaço pelo esforço que tinha feito, a lebre teve de engolir o orgulho e ir cumprimentar a esforçada tartaruga. Nunca mais ficarei convencida de minha ligeireza, pois afinal de nada adianta ser rápida se eu não tiver determinação e constância. Você me mostrou que mais vale ser determinada e humilde, disse a lebre à tartaruga, muito envergonhada. Desde então, nunca mais fez piada sobre a tartaruga ou qualquer outro animal mais lento que ela. Afinal, ficou provado que de passo em passo, todo mundo acaba alcançando seu objetivo. Isso mesmo. Vocês viram aí durante a história, né? A tartaruga e a lebre, que bonitinha cada uma delas, né? Uma gracinha. E hoje, nesse seminário, gente, super especial, vocês não vão acreditar. As duas, tanto a tartaruga quanto a lebre, vão falar. Bonitinho demais, né? As duas personagens principais, cada uma vai falar um tiquinho no seminário. Gente, olha aqui, ó. Que belezura o tempo. Ainda temos muito tempo. Vamos deixar o tempo correr enquanto vai tendo esse seminário maravilhoso. Eu vou ficar aqui sentadinha na minha cadeirinha assistindo, né? Assistindo a programação maravilhosa. Daqui a pouco eu volto, hein? Vamos assistir. Tartaruga e a Lebre. Queridos amigos, queridas amigas, prezados internautas, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Hoje vamos estudar essa história que vocês acabaram de escutar com a vovó Luzia, a minha história. A tartaruga e a lebre. Talvez, dentre as fábulas contadas por Esopo, o escravo grego, esta seja uma das histórias mais conhecidas dele. Mas ficaram realmente conhecidas as fábulas de Esopo por meio de um outro grande escritor, La Fontaine. Ele foi o responsável por imortalizar muitas dessas histórias. Quem de nós nunca leu ou nunca escutou nos tempos de criança estes contos que marcaram profundamente o nosso coração? Hoje, com o auxílio do livro Era uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Fritz Schein e Michal Fassa, nós vamos tentar compreender um pouco mais, retirando o espírito da letra e entendendo as mensagens com cunho moral.
Aprendemos com a doutrina espírita, desde o seu surgimento, com o codificador Allan Kardec, que Deus, nosso Pai, é o Criador de todas as coisas. E tudo que foi criado no mundo, as plantas, os vegetais, os animais, os minerais, os homens, é claro que há uma razão de ser. Deus não iria criar sem ter um objetivo. E a benfeitora espiritual Meimei, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Pai Nosso, quando ela vai comentando essa oração que nos foi ensinada por Jesus, ela vai trazer uma história falando sobre a criação e a adoração a Deus. Dizem que quando o mundo foi criado, há bilhões de anos atrás, os seres vivos, cada qual, começou a meditar no que poderiam fazer para glorificar a Deus. Dizem que o sol começou a se levantar em todas as manhãs, percorrer o céu, até no poente se esconder, para que a noite pudesse chegar, as estrelas brilhar, fazendo as nossas noites muito mais belas. O vento começou a soprar. As árvores, além de oferecerem a sombra, proporcionando o bem-estar, também começaram a transformar o gás carbônico em oxigênio. Algumas árvores frutíferas começaram a oferecer o fruto. E os animais, cada qual, começou a fazer aquilo que podiam para glorificar a Deus. As galinhas começaram a botar ovos, a vaca a dar o leite, a vaca a fabricar o mel, e até mesmo o bicho da seda começou a fabricar fios que mais tarde iriam ser trabalhados nos tecidos que iriam encobrir os corpos humanos. E Meimei, na sua sabedoria, ela termina a história e os homens, o que tem feito para poder glorificar e adorar a Deus. Mas essa história nos faz mesmo meditar é que cada ser da criação tem uma missão, tem um objetivo a cumprir, de alguma forma, oferece o aprendizado ao princípio espiritual que vai passando pelos diversos estágios no reino mineral, vegetal, animal, até chegar à condição humana. Quando nós começamos a perceber a natureza ao derredor, e especificamente falando a respeito dos animais, nós notamos que cada um traz as suas características. Conforme hoje nós vamos aprender, eu, a tartaruga e a lebre, trazemos algumas características muito marcantes, que inclusive foram utilizadas nessa história pelo escravo Esopo. Mas, simbolicamente, cada um de nós, seres vivos, trazemos estereótipos humanos. Quando começamos a analisar a vida, o biotipo, as convivências dos animais nos seus habitats, nós vamos percebendo que eles se parecem muito com os humanos. Ou será que são os humanos que se parecem muito conosco? Nós trazemos essa herança atávica que vai permanecendo ao longo da trajetória evolutiva. Aliás, Leon Denis, o grande pensador
francês, que deu continuidade à divulgação da doutrina espírita após a morte de Allan Kardec, em seu livro monumental O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só o homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E a partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, Leon Denis nos fala deste processo de desenvolvimento, de evolução do princípio espiritual, até chegar ao princípio inteligente do universo, que é o espírito, criado simples e ignorante, até atingir a angelitude. Mas em nosso conto de hoje, em nossa fábula, existem basicamente dois personagens principais. Eu, a tartaruga, e a lebre. Então vou começar falando para vocês um pouquinho a respeito da lebre. A lebre é o símbolo da esperteza. É um animal muito ágil, veloz, que sempre está se locomovendo rapidamente. Uma característica marcante da lebre é que ela sempre escapa com muita facilidade dos obstáculos, das adversidades que surgem no caminho, porque sempre é muito rápida, sempre correndo para aqui e para ali. Mas é muito importante que neste trabalho que vamos realizar, possamos fazer uma análise mais aprofundada. Porque aqui, logicamente, esses conceitos que nós apresentamos da lebre são conceitos usuais, que nós sempre temos em mente ao conviver, ao ver ou mesmo ler algo a respeito deste animal. Na verdade, a lebre, ela nos traz, por meio do seu comportamento diário, muitos ensinamentos que, inclusive, têm uma profunda ligação com seres humanos. Na história, a lebre, ela se julga mais veloz e por isso ela me menospreza, porque todos sabem que ando bem devagar. Mas a lebre, ela acredita-se também muito esperta, suficientemente para poder ganhar a grande corrida. E aqui nós temos uma primeira análise. Muitas vezes, nos automatismos da vida, quando somos convidados a realizar alguma coisa, principalmente quando nós temos facilidade por fazer, nós ficamos protelando para depois o que se pode realizar hoje. Não sei se com vocês, internautas que estão nos assistindo, isso acontece. Às vezes é uma tarefa no trabalho, às vezes uma atividade doméstica, às vezes é uma situação dentro do contexto religioso. E então vamos deixando para chegar mais perto, a época certa de realizar. E quando vai se aproximando, como nós acreditamos que temos ligeireza para realizar aquilo, começamos a ficar então apreensivos, começamos a correr de um lado para outro como a lebre, tentando de todas as formas poder realizar. E muitas vezes não conseguimos, porque não usufruímos do tempo que tínhamos. No tempo que nós achávamos que estava sobrando, como a lebre, paramos para dormir, paramos para conversar,
ou mesmo menosprezar aqueles que estão realizando o trabalho. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você que esteja nos assistindo é orador, realiza palestras e tem uma data marcada daqui a um mês, uma palestra com um tema específico. Como você tem muita experiência, já realizou muitas palestras, você pensa assim, um mês está muito longe, vou deixar para preparar mais perto. Quando vai se chegando mais perto a data, surgem outros compromissos, aparecem outros convites, surgem outras atividades e de repente no dia da palestra, a palestra ainda não está preparada, o corre-corre de um lado para outro, desespero, e nem sempre a palestra sai com a mesma qualidade, porque não foi preparada com antecedência. Logicamente, esse é um exemplo corriqueiro, mas que nós podemos tomar para o nosso dia a dia. Ademais, os benfeitores espirituais nesse livro, quando vão comentar acerca da lebre, eles falam da importância de nós fazermos duas diferenciações entre ser confiante e ser esperto. Muitas pessoas acham que tem o mesmo significado, mas a verdade é bem diferente. Existem grandes diferenças entre ser confiante e ser esperto. Vamos entender um pouquinho acerca desta fala. Ser confiante é quando, por exemplo, nós acreditamos em nossas possibilidades interiores. E isso é muito importante. É preciso nós crermos naquilo que nós sabemos fazer, termos a certeza que conseguimos realizar aquilo que nos foi proposto, porque nós temos essa potencialidade, temos essa facilidade conosco e isso nos dá a confiança. Já ser esperto é pensar que já temos muitas conquistas e por isso não precisamos nos preocupar com ninguém que se encontra à nossa volta. Então nós achamos muitas vezes que a nossa experiência ela nos vai dar condições de conquistarmos de forma mais rápida, que o outro não tem as mesmas qualidades que nós. E isso é uma característica de quem é esperto, mas na verdade nem sempre consegue realizar aquilo que foi convidado, principalmente com a qualidade que seria necessário. Ser confiante é termos a certeza de que Deus tudo provê, ofertando-nos oportunidades segundo as nossas necessidades de aprendizado e de crescimento espiritual. Jesus nos ensinou que a fé é capaz de mover montanhas. Quem tem fé tem confiança em Deus. É muito importante que nós tenhamos essa confiança na nossa vida, para que nós consigamos seguir adiante, sem revolta, encarando todas as possibilidades que batem à nossa porta como mecanismos para a nossa evolução. Já ser esperto é pensar é claro, que podemos ludibriar Deus para que Ele atenda aos nossos desejos, aos nossos caprichos. Quantas vezes nós queremos barganhar com Deus, não é verdade? Queremos fazer trocas, fazemos promessas que jamais conseguiremos cumprir. Então nós achamos que podemos ser espertos com a divindade, quando na verdade o nosso Pai nos conhece profundamente. Ser confiante é nós buscarmos na nossa intimidade as forças necessárias para poder alcançar o objetivo que foi traçado. Tendo a certeza, é claro, que vamos alcançar.
Essa confiança íntima ela é muito importante para tudo aquilo que nós vamos realizar, confiando que somos capazes de poder vivenciar aquelas experiências. Ser esperto é desejarmos que tudo se resolva ao nosso tempo, à nossa hora, com o auxílio de todos, sem ter que trabalhar para poder alcançar na lei do menor esforço. Muitas vezes nós queremos ter essa esperteza de deixar para os outros realizar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos realizar com nosso próprio esforço. E vamos transferindo para terceiros uma tarefa, uma responsabilidade que é nossa. Ser confiante é ter a certeza que as experiências surgem como oportunidades de crescimento e que nós devemos aproveitar da melhor forma possível essas situações que chegam à nossa porta. Com a confiança, nós vamos ter a certeza de que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E por isso as experiências, elas tomam uma outra conotação na nossa vida. Já ser esperto é acreditar que se pode tirar proveito e vantagem de tudo e de todos sem ter que arcar com as responsabilidades ou assumir os compromissos. Isso é muito comum na vida de quase todos nós. Nós queremos tirar vantagem das pessoas, das situações, mas sem desejar fazer algo, sempre transferindo as responsabilidades, como dissemos, para aqueles que estão ao nosso derredor. Então nós podemos dizer nessa análise que a espiritualidade traz sobre ser confiante e ser esperto, que a lebre do nosso conto, ela é mais esperta do que confiante. E na nossa vida nós precisamos ser menos espertos e mais confiantes. Porque é a confiança que nos ajudará a lidar com essas experiências de uma forma diferente, retirando, é claro, o aprendizado necessário para o nosso crescimento espiritual. É claro que aqui nós não estamos nos referindo à esperteza como agilidade. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas aquela vivência de querer tirar vantagem em qualquer situação que é vivenciada. Isso é muito ruim. Queremos levar vantagem em tudo. Porque a agilidade é importante. A agilidade para realizar as coisas em determinadas situações é necessária, inclusive, para que nós consigamos até atingir os nossos objetivos, as nossas metas. A espiritualidade diz que quando nós desejamos ser muito espertos diante das situações, diante das pessoas, eis que a esperteza de alguém vai nos trazer aprendizado. Isso é muito interessante. Quando nós agimos de determinada forma com a vida, ela nos retribui. É o plantio e a semeadura que acontece para a colheita depois. Essa lei, ela nos é apresentada pela doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, que está muito bem colocada também nas páginas do Evangelho, quando diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É claro que aqui nós não estamos nos referindo àquela pena de talião, onde é imprescindível que alguém passe pela mesma experiência para o aprendizado. Cortou a mão de alguém, alguém vai cortar a sua mão. Matou alguém, alguém vai te matar. Essa não é a realidade espiritual, porque o amor cobre a multidão de pecados. A todo instante nós podemos alterar, modificar a nossa existência
por meio das nossas escolhas, há atenuantes, há agravantes neste processo, mas um fato que não se modifica é que realmente toda semente plantada, mais cedo ou mais tarde, nos trará os frutos, que podem ser amargos ou podem ser frutos sadios, frutos saudáveis. Então, meus amigos, em nossa jornada, nós precisamos ser sempre bons corredores, sem espertezas, mas com ligeireza, sem menosprezar a ninguém, para que nós consigamos então atingir a linha de chegada. Esse é o grande objetivo para que nós consigamos ser felizes. Mas se por um lado nós temos pessoas que confundem esperteza com coragem, muitos outros também confundem dificuldade com lentidão. Quando nós fazemos uma análise mais acurada dos contos, das fábulas ou das histórias, nós percebemos que sempre existem os contrastes de comportamento. A dualidade do bem e do mal é uma maneira que os autores, todos eles encontram, para levar a cada um dos leitores a meditação. E mais, inclusive, de se projetar nos personagens. Todas as vezes que nós lemos uma história, é muito comum nós nos projetarmos nos personagens. Então, o primeiro questionamento que nós queremos fazer, depois da tartaruga apresentar um pouco a respeito do trabalho, você se parece mais comigo, a lebre, ou com a tartaruga? Desde já, meu boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que estejam gostando do nosso encontro virtual em torno do livro Era uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Michal Fassa e Fritz Schein. É muito interessante porque todas as vezes, conforme nós dissemos, que nós lemos um livro, escutamos uma história, um conto, uma fábula, sempre nós nos identificamos ou nos encaixamos com o personagem. Então, logo a tartaruga nos apresentou e disse que nós somos ágeis, somos rápidos, sempre estamos realizando as coisas com muita destreza. E por outro lado, nós temos a tartaruga, que é símbolo da lerdeza e da lentidão. Sempre muito lenta, andando para aqui, andando para ali. Mas, no entanto, quando nós começamos a estudar e a perceber a profundidade da fábula, nós notamos que, embora muito lenta, a tartaruga, a passos lentos, pé ante pé, caminhando bem devagar, ela alcança o seu objetivo. Aliás, há um ditado popular que diz: devagar e sempre. Esse estudo em torno da tartaruga me faz lembrar uma música infantil muito antiga, da evangelização nas casas espíritas. É muito comum se cantar junto com as crianças, que diz assim: lá vem a tartaruga devagar, andando pé ante pé. Batia papo daqui, batia papo dali. Bem sabia a tartaruga o segredo de ser feliz: amar, se dar e compreender a vontade de Deus. Então é uma música que fala da realidade da tartaruga
Ela mesma no início do seminário falou que nós, os animais, quando somos criados por Deus, temos um objetivo a ser cumprido. Eu também tenho como lebre, ela como tartaruga, e cada qual com a sua destreza, cada qual com as suas aptidões e talentos vão seguindo. E é claro também que os nossos internautas, cada um com seus talentos, vai sendo convidado a multiplicar nessa jornada, nessa corrida da vida. As tartarugas, elas andam bem devagar, por causa das suas pernas curtas, por causa do casco que trazem nas costas, que é muito pesado. Biologia também tem as suas colocações a respeito da tartaruga andar devagar, inclusive a questão da temperatura. É um estudo mais biológico em torno do animal, mas esses fatores determinantes é que vão gerando as dificuldades para que ela se locomova com maior agilidade. Mas o mais importante desse conto, ou dessa fábula, é nós podermos retirar a simbologia, o espírito da letra, o que o autor e agora os benfeitores espirituais, Friedschein e Mihalfassa, querem nos trazer com a proposta dessa história. Muitos de nós, inclusive eu me enquadro a lebre, às vezes nos parecemos com a tartaruga, inclusive de modo pejorativo. Porque geralmente quando uma pessoa é comparada a uma tartaruga, se usa de maneira pejorativa essa comparação. Muitos assim são chamados quando são lentos, quando são preguiçosos, demoram muito para realizar o que foi solicitado. Então é preciso nós desmitificarmos um pouco essa questão. E os benfeitores espirituais, ao comentarem sobre essa fábula, eles escrevem um capítulo falando que é muito diferente uma pessoa preguiçosa e lenta de alguém que tem dificuldade de realizar alguma coisa. Há pessoas que têm dificuldade de realizar algum tipo de trabalho manual, há pessoas que têm dificuldade de se expressar em público, dando a sua opinião em relação a determinado assunto. Há pessoas que têm dificuldade de cumprir algumas tarefas. Mas há outras que são realmente lentas e muito preguiçosas para poder fazer o trabalho manual. Demoram para dar a opinião daquilo que acreditam, daquilo que pensam, não pelo fato de terem dificuldade de expressar em público, mas porque têm preguiça. Tem preguiça de pensar, de meditar. Há outras que demoram muito tempo, preguiçosas, para cumprir uma atividade, porque têm preguiça de se mover. Então tem essas diferenças que são apresentadas, que nós precisamos tomar muito cuidado para não julgarmos as pessoas por essas características. Não podemos confundir a dificuldade com a lentidão ou com a preguiça. Então, no conto A Tartaruga e a Lebre, de Esopo, nós não podemos, de maneira alguma, caracterizar a tartaruga como preguiçosa, porque ela não era preguiçosa. Ela tinha dificuldade de caminhar. Tinha dificuldades para poder realizar algumas tarefas, algumas atividades, como participar, por exemplo, de uma corrida, porque ela não tinha aquela agilidade, correr com velocidade, como eu tenho essa possibilidade. Sou sempre correndo para aqui e para ali. E essa dificuldade de locomoção
ela se apresentou na tartaruga como uma lentidão. Então, a lentidão ela pode acontecer pela inabilidade que alguém tem de realizar uma determinada tarefa, não pelo fato de estarmos com preguiça de poder fazê-la. Então, os conceitos, eles se confundem um pouco e é preciso nós entendermos, inclusive, para poder analisar os nossos posicionamentos diante das várias situações. Então, nessa mensagem, nós gostaríamos de trabalhar um pouco esse conceito da preguiça, porque entendendo a preguiça, ao passarmos por uma situação da nossa vida em que estamos sendo lentos para realizar, nós podemos meditar se é realmente a preguiça, pelo fato de não querermos realizar, ou se nós estamos tendo dificuldades para poder cumprir aquela atividade, aquela tarefa que nos foi concedida. A preguiça, segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, é a propensão que nós temos para a inatividade, para não trabalhar. Geralmente é conhecida como essa lentidão para executar uma determinada tarefa. A preguiça é caracterizada muitas vezes como moleza, como tardança, negligência e é considerada um desvio de conduta. É um conflito existencial que nós trazemos na intimidade do nosso ser e que precisa ser curado. Surge muitas vezes na nossa vida com o efeito de algum tipo de cansaço. Então a pessoa está cansada de realizar um trabalho repetitivo, está cansada de realizar uma atividade na sua vida, está cansada de uma determinada situação, então ela vai deixando se envolver pelo desânimo e de repente ela está com preguiça de realizar aquilo que precisa ser feito. E o repouso, que repõe as nossas energias, que revigora o nosso ser, que deixa para lá o cansaço, já não é suficiente mais para poder recarregar as energias, justamente porque o indivíduo agora encontra-se preguiçoso, não há entusiasmo mais para aquela luta diária. E quando esse repouso ele vai se tornando prolongado, além do período que se precisa para poder refazer as suas energias, e vai sendo incorporado na nossa vida essa rotina, esse hábito do prolongamento, do descanso, do sono, do repouso, daí a pouco nós começamos a optar por essa comodidade de ficar esperando que as coisas aconteçam, que venham às nossas mãos, que outros façam por nós aquilo que nós precisamos realizar. Então, sem perceber, às vezes é inconsciente, nós vamos negando aquelas atitudes que nos levam ao progresso, que vai fazer com que nós possamos desenvolver as nossas capacidades intelectuais, materiais, morais, né? A evolução necessária ao nosso espírito, e a preguiça, ela vai se instalando como um fenômeno que vai extrapolando a conduta saudável. E então o conflito ele vai se agigantando dentro do nosso coração. É claro que no nosso dia a dia, meus amigos, é muito natural, normal, que nós busquemos o descanso, que nós busquemos o conforto, uma segurança na nossa existência. Nós não somos impedidos a isso. Mas quando nós nos entregamos aos excessos nesta área, isso que se torna
prejudicial. E como que nós vamos, então, perceber na nossa vida quando estamos preguiçosos? Numa análise íntima que nós fazemos. Então, a preguiça, ela pode se expressar quando nós fazemos hora para realizar aquilo que nos foi solicitado. Então, tudo aquilo que nos pede as pessoas, tudo aquilo que a vida exige que nós façamos, nós vamos sempre protelando, sempre deixando para depois, sempre realizando na última hora a tarefa. Então, isso caracteriza-se como preguiça. Quando nós nos permitimos muitas horas de sono. O sono, ele é muito relativo para cada pessoa. Alguns 6 horas de sono bastam, 7, 8 horas. Os especialistas do sono, estudiosos, dizem que 8 horas de sono são suficientes para poder recauchutar, reequilibrar as energias. Mas há pessoas que dormem 10, 12 horas. Quanto mais dormem, mais querem dormir. Então isso se caracteriza também como preguiça. Quando há uma permanência prolongada no leito, mesmo depois de haver dormido. É muito comum, principalmente nos dias frios, nós acordarmos, ficarmos ali na cama, debaixo das coxas. É gostoso, sim, algumas vezes, termos essa movimentação, mas quando isso vai se prolongando por horas a fio, isso está denotando a preguiça que ainda se encontra conosco. Manter no nosso quarto as cortinas cerradas, o ambiente nas sombras, sem que o tempo seja aproveitado, também é característica de preguiça. Ficar sem fazer nada durante um largo período do tempo. Às vezes é bom não fazer nada, isso também é uma forma de descanso, de repouso. Às vezes no dia de folga, nós ficarmos sem fazer nada em casa, isso é muito bom. Mas quando há um largo período de tempo, então começa a caracterizar a preguiça na nossa vida. Então esses itens são alguns que a benfeitora traz, Joana de Ângeles, na obra referida, e que nós podemos ir nos identificando à medida que vamos compreendendo o que é a preguiça. Então é uma conduta enfermiça que vai gerando vários outros distúrbios psicológicos e vai criando na nossa mente ideias muito negativas. Ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. A mente vazia, a preguiça, vai gerando ao nosso entorno aqueles pensamentos negativos que vão trazendo outros transtornos, outras dificuldades. Então, quando nós cultivamos a preguiça, nós começamos a achar que não somos uma pessoa de valor. A baixa autoestima, ela vai se apossando do nosso ser. Nós pensamos que nada que nos ocorre é favorável, que a preguiça não deixa a gente movimentar. Então tudo é motivo de nós ficarmos estagnados, parados na estrada sem fazer nada. Ó céus, ó vida, é a expressão dessa preguiça que aparece na nossa vida. Imaginamos, porque é uma imaginação, que não merecemos nada de bom. Então isso também é uma característica de uma consequência da preguiça na nossa vida, porque nós vamos alimentando isso dentro de nós, que nada de bom pode nos acontecer, porque nós não merecemos, e acreditamos também que ninguém nos oferece a consideração de que nós precisamos. Então nós começamos a falar para nós mesmos que aquela condição é melhor porque ninguém gosta de nós, ninguém quer nos dar oportunidades, ninguém está ao nosso lado. E isso realmente vai gerando vários outros distúrbios no nosso comportamento. Algo que a benfeitora diz que nos chama bastante atenção é que a preguiça, ela pode se transformar, se não cuidarmos, num mecanismo de autodestruição.
por causa da perda da autoestima, nós começamos a não nos aceitar, começamos a gerar uma revolta contra Deus, contra as pessoas e, em casos gravíssimos, buscar até o suicídio. Então a gente percebe que a tartaruga, ela não tem essas características, porque mesmo eu a menosprezando, porque no início da história eu sou muito dura com a tartaruga, dizendo que ela não iria vencer, porque ela era muito lenta, os animais começam a zombar dela, mas mesmo assim ela prossegue, ela segue adiante, ela tem esforço e determinação para poder alcançar o seu objetivo. Então, quando a pessoa, né, envolvida pela preguiça, ela não tem resistências morais, ela vai cada vez mais envolvendo-se na fala das pessoas, ela não quer conquistar os valores por meio dos desafios e qualquer impedimento que aconteça, qualquer proposta, qualquer desafio é motivo de recuar, porque pensa que não vai dar conta, que aquilo não é para ele, para ela, acusa as pessoas ou aqueles que estão ao seu derredor e foge das responsabilidades que não deseja assumir de forma alguma, não deseja de forma alguma seguir adiante. E com essas atitudes, o que acontece? Nós vamos atraindo para junto de nós a espíritos ociosos, espíritos que são naquela mesma vibração e que se vão comprazendo conosco naquelas experiências, vão absorvendo as energias negativas para que possa então alimentar aquela experiência dentro do nosso coração. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Espíritos, na questão 564, ele chegou inclusive a questionar aos benfeitores se haveriam espíritos que se conservam ociosos no mundo espiritual, que em coisa alguma se tornem úteis do outro lado da vida. E a resposta é notável, dada pelos espíritos, porque eles dizem: assim como há homens que só vivem para si mesmos, pesa-lhes essa ociosidade, também esse estado acontece com os espíritos. Mas eles falam algo muito importante de ser comentado, que essa situação é temporária e depende do desenvolvimento da inteligência. Porque cedo ou tarde, o desejo de prosseguir se apresenta. Então, o indivíduo que é preguiçoso, chega um momento, mais cedo ou mais tarde, que acorda para a vida, que medita nas possibilidades, que quer modificar, que quer sair daquela condição. Então, nós vamos percebendo por meio desse estudo que muitos transtornos eles podem ser gerados por causa da preguiça, quando nós vamos nos entregando à ociosidade e não nos predispomos a esse equilíbrio, a essa ação. E acabamos por nos sentir com aquela situação, com falta de atividade. De repente a gente está justificando a nossa preguiça porque não temos atividade, não temos convites, quando na verdade é porque nós não aceitamos. O indivíduo preguiçoso, ele se torna um peso para a família, para a sociedade, porque está instalada ali a enfermidade que precisa de tratamento. A autolamentação, ela se torna uma ideia muito fixa, onde a pessoa, ela todo instante está reclamando de tudo e de todos. Quando não tem algo para reclamar, arruma, sempre está disposta a levantar essas possibilidades na sua jornada, porque se torna um hábito na sua vida. Acoplado a isso também, a preguiça, essa movimentação da ociosidade, encontra-se
o mau humor, que o indivíduo começa a ficar pachorrento, vai se ocultando da convivência com as pessoas, vai se tornando amarga e é claro que vai ficando sozinho, que as pessoas, de uma maneira geral, vão se afastando. Quanto mais deixa se envolver pela preguiça, mais danoso isso vai se tornando. A pessoa, inclusive, começa a ficar mais lenta. Essa lentidão que nós nos referimos no princípio, que é uma lentidão que pode ser da dificuldade de realização de uma tarefa, mas pode ser também a lentidão da preguiça. Por quê? Porque o indivíduo vai ficando como que atrofiado, vai descambando para o cultivo dessas ideias destrutivas. Há muitas pessoas, por exemplo, que se aposentam, que deixam de trabalhar merecidamente, alcançam a aposentadoria, que alguém que se aposenta é alguém que trabalhou durante muitos anos, ou é por idade, ou por tempo de serviço, mas foi merecido essa conquista, mas a pessoa começa a confundir, aposentou-se e agora eu não vou fazer absolutamente nada. Cai na ociosidade, fica preguiçoso, e daí a pouco vão surgindo as enfermidades, inclusive na mente. Se a mente não trabalha, ela enferruja. Se os nossos membros não se movimentam, eles têm dificuldades com as articulações. Há pessoas que se tornaram exemplos para todos nós. Há muitos indivíduos que, mesmo com a idade avançada, puderam continuar trabalhando em prol da humanidade, em prol de si mesmos. Nós podemos nos recordar de Benjamin Franklin, com 81 anos de idade, ele colaborou para poder escrever a Carta Magna dos Estados Unidos. Goethe, com 81 anos, ele escreveu uma famosa produção que até hoje ainda é vista pelo mundo inteiro, Fausto. Podemos nos lembrar de Michelangelo, que com 89 anos de idade ainda costumava pintar as suas obras de arte, a esculpir. Ele tornou-se conhecido mundialmente por várias esculturas, mas uma das mais belas é a Pietà, que se encontra hoje exposta dentro do Vaticano, que é aquela imagem belíssima de Maria, trazendo nos seus braços Jesus, quando ele é descendido da cruz e colocado nos seus braços. Nós temos a figura no movimento espírita de Chico Xavier, com 92 anos de idade, que foi a idade que ele desencarnou, trabalhava ainda em favor de todos, com muita dificuldade, mas mesmo assim psicografava. Alguém segurava o braço dele para ajudar ele a psicografar, logicamente em menor escala, poucas mensagens, mas estava no trabalho. A figura de Divaldo Franco, na atualidade, com 94 anos de idade, 74 de serviços oferecidos ao Evangelho, à doutrina espírita, ininterruptos, sempre se esforçando, sempre trabalhando para poder servir. Nós, muitas vezes, meus amigos, temos tanta preguiça até de nos comunicar, que nessa era virtual, que é tão importante, nós estamos aqui nesse encontro virtual, favorecendo este contato com pessoas espalhadas por diversas partes do Brasil e, quem sabe, de outras partes do mundo, onde facilita a comunicação. Hoje nós temos recursos que a tempo e hora nos fazem ser vistos pelo mundo inteiro, mas por outro lado, isso causou uma preguiça na verbalização das palavras. Hoje, com o WhatsApp e outros recursos de comunicação virtuais, nós vamos cada vez mais diminuindo o nosso vocabulário, encurtando as palavras, trazendo símbolos para elas,
trazendo dificuldades na nossa comunicação verbal. Antigamente, há muitos anos atrás, falava-se vós mecê, depois você, se, agora é VC na comunicação mais jovial. O VC significa você. E às vezes nós escrevemos e mandamos uma frase para uma pessoa toda abreviada que o outro até tem dificuldade de poder compreender. Então, o recurso tecnológico é excelente, é uma ferramenta maravilhosa, mas nós precisamos também aprender a exercitar a nossa comunicação, já que o diálogo está ficando cada vez mais ausente, o vocabulário empobrecido. Outras vezes temos atrofia, inclusive na nossa locomoção, na maneira com que nós andamos, porque ficamos muito tempo sem utilizar desse membro ou sem fazer atividades físicas, que é tão bom para a nossa saúde, cada um na sua idade, cada um com as suas possibilidades, mas o exercício é sempre fundamental, importante para o nosso equilíbrio orgânico. E quando nós não nos mexemos, quando nós ficamos mais ociosos, é comum termos problemas nas articulações, termos problemas de locomoção, principalmente quando a idade vai avançando. É como uma pessoa que sofre um acidente, quebra um membro, um braço, uma perna, fica um tempo paralisado com os recursos, seja engessado ou seja numa cirurgia, e depois precisa fazer fisioterapia para começar tudo de novo, para se mexer, locomover. E a medicina vai dizendo que a atrofia dos nossos membros, ela pode ocorrer pela ociosidade muscular. E por que muitas vezes ocorre essa ociosidade muscular? Por causa da nossa preguiça. Então é imprescindível, meus amigos, nós mudarmos a nossa atitude. Buscarmos o auxílio, o entusiasmo, a alegria, retomarmos pouco a pouco as nossas atividades com muita boa vontade, com muito esforço, com muito trabalho. E a tartaruga, hoje eu posso dizer isso sem a menor sombra de dúvida, eu que ataquei tanta tartaruga na história, é um símbolo, é um exemplo para todos nós. Porque com esforço ela alcançou o seu objetivo. Ela ganhou a corrida enquanto eu me achei autossuficiente, enquanto eu me achei veloz, ágil, que ia ganhar com facilidade, parando várias vezes, dormindo na estrada, a tartaruga seguiu em frente. Com a minha esperteza, eu perdi a corrida. E ela, com a determinação e o esforço, ela ganhou, não se deixou envolver pela lentidão, pela preguiça, tendo, portanto, bom ânimo. Jesus, no seu evangelho, ele nos ensinou: tenhamos bom ânimo. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Desde o instante, meus amigos, que nós fomos criados, nós iniciamos uma grande corrida, que inclusive nos leva ao grande pódio, a chegada, que é a perfeição relativa. Todos nós fomos criados para a angelitude. Todos nós precisamos atingir este fanal, saímos dos braços do Pai, de Deus, e a Ele vamos regressar pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho. A única diferença desta corrida, da minha história com a lebre, é que
a corrida da vida, todos nós sem exceção, somos vencedores. Alguns seguem mais lentos, como eu, como as tartarugas. Outros são mais ligeiros, como as lebres. Mas não importa. Não importa se nós estamos seguindo mais rápidos ou mais lentos. O importante é seguir em frente. Seguir adiante para poder chegar à grande final. E na corrida da vida é muito importante que não haja disputas. Por quê? Porque essa corrida ela é feita individualmente. Na corrida da vida não ocorre como nessa disputa que nós tivemos na história, que alguém tinha que chegar primeiro para vencer. Na corrida da vida, cada um de nós somos convidados a enfrentar os nossos desafios, a superar os obstáculos. E este processo, ele vai requerer de todos nós muito esforço e muita vontade. No que tange a este processo educacional, nós não devemos nunca também incentivar a competição. Uma outra visão que a história nos traz para o nosso dia a dia, porque nós somos muito competitivos em tudo. Queremos ser melhores do que os outros, queremos chegar primeiro, queremos ganhar mais do que os outros. Essa disputa dentro da sociedade em que nós vivemos, ela está muito presente e às vezes isso se dá pelo fato da educação que nós recebemos dos nossos pais, que nós transferimos dos nossos filhos. Desde pequenos nós aprendemos, escutamos que precisamos ser os melhores. É preciso, sim, sem dúvida alguma, que nós corramos, que nós lutemos pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos, mas é muito importante evitar essas disputas acirradas no campo profissional, na aquisição de bens materiais, no ganho do dinheiro e até essas disputas que nós temos dentro do contexto familiar, onde nós queremos disputar com os nossos irmãos, queremos disputar com os nossos pais, com os nossos amigos, e isso é muito prejudicial na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. Então é preciso que nós procuremos não nos envolver nessas competições que nos levam à viciação, que nos levam ao endividamento moral, porque existem algumas movimentações que nós fazemos para poder alcançar aquilo que nós desejamos, que às vezes nós nem medimos esforços. Se for possível, nós até trapaceamos para poder alcançar o nosso objetivo. E tudo isso, é claro, acarreta para a nossa existência responsabilidades que mais tarde se apresentarão em consequências que com certeza nós não vamos gostar. Desde a largada, ou seja, desde o nosso nascimento, o árbitro da vida, que é Deus, espera que nós nos conduzamos na trilha real. Sempre, sempre a divindade espera que nós façamos as boas escolhas, que nós não adentremos por atalhos da vida, mas não raro, nas nossas escolhas infelizes, nós queremos encurtar esse caminho. Vamos tomando as vielas escusas, vamos trazendo sérias consequências para a nossa caminhada, quando de repente, mais cedo ou mais tarde,
nós temos que retomar para a estrada real. Quer queiramos ou não, chega uma hora da nossa existência que nós precisamos sair do atalho para entrar para essa estrada realmente que nos leva à redenção. Mas essa corrida da vida que todos nós somos convidados a empreender, é imprescindível que nós estejamos sempre bem dispostos, levando inclusive conosco aquilo que é indispensável para que consigamos chegar nessa reta final. Toda corrida precisa ter apetrechos que fazem com que ela seja uma corrida agradável. Aquelas pessoas que participam de competições, de corridas, sabem muito bem disso. Uma roupa bem condicionada, que não seja apertada, que dê conforto na locomoção, um boné que possa facilitar se for um dia quente, um dia de sol, ter água durante o caminho para poder beber, para hidratar. Então são um tênis bem confortável para a corrida. Então são coisas imprescindíveis que nós precisamos ter para fazer uma corrida do mundo. Mas e nessa corrida espiritual? Essa corrida da vida? O que nós precisamos levar? E a espiritualidade nessa análise nos diz que nós precisamos levar apenas aquilo que se encontra no nosso coração. Nós levamos conosco nessa corrida aquilo que verdadeiramente somos. Não há necessidade de ter nenhum subterfúgio, nenhuma bengala psicológica, nenhum apetrecho, porque são as nossas conquistas, tanto positivas quanto negativas, que vão nortear a nossa jornada, que vão fazer com que nós possamos prosseguir ou ficar estagnados. Se nós não jornadejamos, se nós não nos esforçamos, pode ser que nós fiquemos estagnados na nossa estrada evolutiva. E é claro, com certeza, durante o percurso, durante a corrida da vida, surgem muitas adversidades. Os obstáculos, eles são naturais na nossa jornada, e essas adversidades, elas são para serem vencidas. Há um livro, inclusive, da benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, que se chama Vida, Desafios e Soluções. Para todo desafio há uma solução. Às vezes é difícil de encontrar aquela situação, às vezes nós ficamos perdidos, não sabemos como sobrepor aquele obstáculo, mas com certeza, se nós estamos passando pela experiência, é porque nós temos condições. E é preciso também, meus amigos, que nós tenhamos a consciência que nenhuma atividade que nós realizemos, nenhuma atividade, ela deixa de exigir abnegação, também superação. Tudo aquilo que é conquista precisa ter esforço, justamente inclusive para nós podermos valorizar, porque senão nós adquirimos, nós conseguimos, mas não valorizamos tudo aquilo que vem com facilidade, de graça. Às vezes não damos o mesmo valor do que aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso próprio recurso. E nós observamos isso, voltando a análise para o nosso dia a dia comportamental, inclusive da história minha e da Lebre, é que os atletas, quando vão participar de qualquer competição, vamos tomar aí o exemplo da corrida, os treinadores, a todo instante, são desejosos que eles possam se superar um pouco mais, que eles possam doar um pouco mais, e que eles estejam sempre atentos, a depender do esporte, para não cometer faltas, não cometer erros. Porque o árbitro, quando alguém comete uma infração, um erro, ele acaba intervindo no jogo.
às vezes até suspende o jogo, não deixa prosseguir, retira pontos. Por quê? Porque o jogador não estava atento, quebrou regras, quebrou as normas. Então, na corrida da nossa vida, conforme nós já dissemos, o árbitro, que é Deus, está sempre atento por meio dos seus tutelares à nossa existência. E às vezes nós cometemos faltas, às vezes nós saímos fora das regras do jogo. Então o juiz precisa apitar, precisa nos dar o alerta, que às vezes é a dor, é uma experiência difícil, que surge como um mecanismo de aprendizado. Então, na nossa corrida, é imprescindível que nós tenhamos garra, nós tenhamos a vontade para poder prosseguir nessa grande jornada evolutiva. Porque um detalhe muito importante nesse processo que nós vivemos na existência é que na nossa vida diária não existe esse cronômetro de tempo no que diz respeito à solução daquelas dificuldades. Então, aquela ampulheta que está ali representando o nosso tempo, ela marca muitas vezes o tempo de um jogo, o tempo de uma corrida. Preciso fazer em determinado tempo esse tipo de atividade. Às vezes, até na nossa vida diária, nós temos tempo para realizar muitas coisas. Mas no que diz respeito à nossa evolução, o tempo quem faz somos cada um de nós. Porque isso depende da nossa escolha. Então, o juiz, o árbitro, ele não marca tempo, ele apenas aguarda que nós percorramos a estrada, que nós utilizemos os recursos que nos foram oferecidos para conseguirmos chegar à final, chegarmos ao pódio da vida a fim de receber o troféu. Mas o troféu de uma corrida, o prêmio que todos aguardam, no caso da minha história, da tartaruga, junto com a lebre, era o reconhecimento dos animais, era mostrar a lebre que era ligeira, eu que tinha capacidade de poder ganhar mesmo sendo lenta. Então, o troféu era esse reconhecimento. Mas, na vida diária de todos nós, os troféus, a maioria das vezes, os maiores troféus, não estão nas coisas que ganhamos. Não estão nessas condecorações que o mundo oferece, porque isso é muito passageiro, isso se acaba. Hoje um ganha, amanhã outro ganhará, de acordo com as circunstâncias. O grande troféu que a vida nos oferece é a consciência tranquila do dever cumprido. É a alegria de poder servir. Esse bem-estar que desponta dentro do nosso coração todas as vezes que nós fazemos algo positivo, que nós realizamos aquilo que era preciso realizar. Então, ao final da longa jornada que nós prosseguimos, nós vemos um novo horizonte. Nós vemos algo que se abre aos nossos olhos como um recurso bendito de, inclusive, auxílio. Porque a grande proposta de quando alguém chega na grande reta final, quando um espírito consegue atingir a angelitude, é para que possa perceber o caminho que percorreu e aqueles que se encontram na retaguarda. Aqueles que também estão caminhando como um dia aquele caminhou, que necessita do apoio, do auxílio. Então é muito importante que quando nós cheguemos a um determinado ponto da nossa existência, quando nós alcancemos aqueles objetivos que nós traçamos, as metas que nós idealizamos, que nós consigamos verdadeiramente enxergar aqueles que estão na retaguarda para poder auxiliá-los.
E isso nos faz recordar uma passagem, inclusive do movimento espírita, que toca o coração de todos aqueles que o conhecem. Porque a figura do doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, chamado carinhosamente Bezerra de Menezes, é um exemplo dessa realidade. Porque Bezerra de Menezes fez a grande corrida da sua vida e pôde se aperfeiçoar, transformou-se num espírito missionário, que na sua última existência o que fez foi só se doar, se oferecer, chamado médico dos pobres, e narra as tradições espirituais, especialmente os biógrafos de Chico Xavier, que no dia 11 de abril de 1950, quando estava se comemorando 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, o benfeitor espiritual Emmanuel apareceu a Chico Xavier fazendo-lhe um convite para que ele pudesse participar de uma festa espiritual. E o Chico foi levado a uma região transcendental. Era um anfiteatro onde estavam reunidos mais de 3.000 espíritos para homenagear Bezerra de Menezes. Ele iria ser homenageado pelos 50 anos do seu desencarne. E quando ele chegou, todos os espíritos receberam-no com muita reverência. Eram espíritos encarnados e desencarnados que ali se encontravam para poder, naquele momento tão augusto, dar-lhe as felicitações, esse envolvimento amoroso que sempre acontece no mundo espiritual. E Bezerra de Menezes, depois das homenagens que foram feitas, cânticos em sua homenagem, ele recebeu a palavra. E na sua humildade peculiar, Bezerra falava que ele não era digno, que ele não havia feito nada do que cumprir com o seu dever, com a sua missão, que o trabalho era gratificante para o seu coração. E enquanto ele estava falando, uma luz começou a brilhar tão intensa, mais forte que a luz do sol, ali dentro do anfiteatro, e dentro dela surgiu a figura de Celina, a mensageira de Maria Santíssima, que trazia em suas mãos um pergaminho de luz e entregou às mãos de Bezerra de Menezes. Ele ficou muito emocionado, porque o pergaminho vinha endereçado pela Mãe de Jesus e Mãe Nossa. Ele sempre foi devoto, ele sempre amou a Maria com todas as forças do seu coração. E quando ele abriu o pergaminho, as lágrimas desciam pelos seus olhos verdes, porque realmente Bezerra de Menezes, ele tinha recebido um convite de Maria, que ele podia escolher de qualquer planeta do nosso sistema solar, um que fosse mais evoluído do que a Terra, para poder habitar. Era o troféu, era um ganho ele poder fazer essa escolha do seu trabalho benemérito. 50 anos no mundo espiritual, trabalhou em favor de tantos. E Bezerra de Menezes, ali emocionado, ele disse que não era digno de receber aquela homenagem, que ele não era digno de escolher outro local para poder habitar, mas se ele pudesse pedir qualquer coisa, o que ele desejava mesmo era permanecer aqui na Terra, porque enquanto houvesse um irmão, um companheiro necessitado, alguém que clamasse pelo seu nome, ele queria estar ali para poder ajudar. E ele recebe então pela aquiescência de Maria mais essa condecoração de poder permanecer aqui na Terra ao nosso lado. E dizem os estudiosos, Divaldo Franco narra, que quando ele completou 100 anos de desencarne, que foi no dia 11 de abril de 2000, aconteceu o mesmo fenômeno, onde ele foi homenageado e novamente Celina lhe convida para ir para outras esferas, a convite de Maria, e ele prefere permanecer aqui na Terra. Então Bezerra
é um exemplo desse ser que chegou no grande pódio, que ganhou a corrida própria realizada e que agora auxilia aqueles que estão na retaguarda. Portanto, na nossa caminhada, nós não devemos nunca desanimar. E ao receber qualquer troféu pelo trabalho que nós cumprimos, trabalho bem realizado, que nós não esperemos de maneira alguma nenhum tipo de aplauso, de reconhecimento, mas que nós apenas nos alegremos por ter feito o que era correto ser realizado, o que foi nos solicitado fazer, porque o salário do grande trabalhador de Jesus é sempre a alegria de poder servir. Sempre trazendo isso dentro do nosso coração. Nós não podemos também nos esquecer que qualquer empreendimento que nós realizamos, seja no aspecto material ou espiritual, é imprescindível que tenhamos esforço e determinação. Sem esforço e determinação, jamais nós conseguiremos. Na minha história, para que eu conseguisse ganhar a corrida, foi preciso que eu tivesse bastante esforço, que eu tivesse a determinação de chegar à reta final e conseguir. Jesus, ele nos ensinou isto com uma frase muito conhecida, em que ele diz: faça da tua parte e o céu te ajudará. Nós não podemos ficar aguardando milagres. Não podemos ficar esperando que aconteçam as coisas sem trabalharmos, sem nos esforçarmos para isso. Porque milagres, da forma que nós pensamos, eles não existem. Os sonhos e os ideais, eles só se materializam na nossa vida com o concurso do nosso trabalho. E é claro que quando vamos lutar por algo que nós desejamos, é natural que às vezes surja o desânimo, a preguiça, situações que apresentam para que nós desistamos dessa jornada. Não queremos lutar de forma alguma por aquilo que nós desejamos. E nós não podemos jamais esquecer que a movimentação que faz com que nós sejamos sempre de pé, que nós queiramos prosseguir para alcançar este final, não deixando que a preguiça e o desânimo tome conta, é a vontade. A vontade, ela é primordial em todo este processo nosso evolutivo. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela fala que a vontade ideal é aquela que reúne o dinamismo do querer e a energia positiva encaminhada para aquilo que se anela em perfeito equilíbrio, sem que uma sobreponha a outra. Então, o dinamismo do querer, essa energia positiva que é canalizada para os nossos desejos, isso é fundamental para nós conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, porque essa vontade bem direcionada, esse fator essencial para uma vida emocionalmente saudável, enriquecedora, em que nós lutamos sempre para poder ser feliz. Então a vontade, ela desperta esse esforço para a cura dos nossos males, para o alcance de coisas materiais e espirituais, para podermos sobrepujar os obstáculos da nossa existência. Então, dar o primeiro passo, sair de uma condição para outra melhor, tudo isso requer vontade. E Emmanuel, pelas mãos abnegadas também de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida,
ele escreve uma mensagem intitulada Vontade, onde ele compara a nossa mente como sendo um grande escritório, que é subdividido em diversas seções. Então ele diz na sua sabedoria peculiar que há o departamento do desejo, que vai operar os nossos propósitos, as nossas aspirações, que vai dar o estímulo para o trabalho. Há o departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da nossa evolução, da nossa cultura. O departamento da imaginação, que vai amealhar as riquezas do ideal, da sensibilidade. O departamento da memória, que vai arquivando todas essas experiências que são vividas, mas que acima destes departamentos e tantos outros, existe o gabinete da vontade, que é essa gerência esclarecedora, essa gerência vigilante, que vai governando todos os setores da nossa ação mental. Porque a vontade, meus amigos, é ela que decide o movimento ou a inércia da máquina, que é o nosso corpo, que controla todo o nosso organismo. A lebre, por exemplo, por meio da sua vontade, ela parou diversas vezes na corrida, ela conversou com um, conversou com outro, até dormiu na estrada. Foi a sua vontade de ficar ali parada, por uma crença equivocada de que ela corria muito e podia vencer. E por minha parte, a vontade o que fez? Prosseguisse mesmo sabendo que sou lenta, passo a passo, seguir adiante, esforçando, com determinação, sem parar. Então a vontade, ela vai trazendo todos esses benefícios para a nossa vida. E quando nós não direcionamos bem essa vontade, isso gera desequilíbrios. Então, por exemplo, quando a vontade é mal direcionada do departamento do desejo, nós começamos a adquirir enganos aflitivos na nossa vida, começamos a ter desejos infelizes, que às vezes vão nos trazer séculos de reparação, de sofrimento. Quando a vontade não é direcionada para a nossa inteligência, nós podemos aprisionar aquele conhecimento que temos, podemos imergir na criminalidade, no orgulho, utilizando o mau conhecimento que temos. Quando a vontade não é bem direcionada na nossa imaginação, nós criamos monstros da sombra que vão sendo alimentados dentro de nós, trazendo consequências também muito infelizes para a nossa existência. Quando a vontade não é direcionada do departamento da memória, vai relaxando a nossa mente, já vai ficando relapsa, nós não conseguimos lembrar das coisas, porque a vontade, ela não está movimentando o nosso querer. Então a vontade, ela é forte o suficiente para poder sustentar a harmonia do nosso espírito. Também Joana de Ângeles, na obra que nós já citamos, Vida, Desafios e Soluções, ela diz que a vontade, ela tem que ser orientada mediante uma disciplina mental que nós vamos criando na nossa vida, trabalhando inclusive com exercícios de meditação, por meio dos pensamentos elevados, que vão gerando um condicionamento na nossa jornada, que vão estabelecendo um hábito que fica inerente ao nosso dia a dia. Que a nossa vida já é feita de hábitos, preciso ter bons hábitos. Então a vontade é um hábito também que nós vamos incorporando na nossa vida e que é desenvolvida a partir desses métodos que a Joana nos apresenta. A meditação, a valorização de si mesmo, a imersão para descobrir as potencialidades que nós temos na nossa alma. Então a vontade é esse motor que vai impulsionando os nossos sentimentos, as nossas aspirações para a conquista do infinito, sendo sempre maior à medida que nós vamos exercitando. Então é preciso que nós canalizemos bem essa vontade, gerindo
os nossos projetos, as nossas propostas, para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Então, esforço e determinação são movimentações imprescindíveis para podermos trabalhar os recursos da nossa alma. Não podemos, de maneira alguma, meus amigos, desanimar nessas atitudes externas, nas críticas que às vezes nós recebemos. Recebi muitas críticas dos animais. Vai competir com a lebre, jamais vai ganhar. A própria lebre me criticou muito, mas não dei ouvidos. Segui adiante, prossegui com determinação. Então, mesmo ridicularizada diante de todos, silenciei e me esforcei para poder seguir adiante. Então, com muito esforço, com muita determinação, consegui atingir o meu objetivo. E todos nós podemos conseguir também construir um mundo melhor, fazendo a diferença onde nós somos colocados, no contexto em que nós nos encontremos. Sabe por quê? Nós podemos, na vida, perder uma batalha, mas haveremos de ganhar a grande guerra, essa guerra que estabelecemos conosco mesmo na construção de um mundo melhor, buscando realizar aquilo que Deus espera que façamos. Há uma frase de Paulo que diz o seguinte: combatamos o bom combate sempre. Jesus, meus amigos, na sua sabedoria incomum, como espírito puro que passou pela terra, sempre valorizou, sempre ofereceu oportunidades a todos aqueles que estiveram ao seu lado. E mais, um grande exemplo que ele nos deu, e essa lição serve primeiramente para mim, a lebre, nunca subestimou a ninguém. Aliás, Jesus via o que cada um possuía na intimidade do coração. Ele conseguia enxergar não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós vamos nos tornar. E por isso que com a sua integridade moral, com a sua pureza espiritual, não enxergando as nossas debilidades, incentivava a todo instante ao despertamento dos valores da alma, que ainda muitas vezes dorme dentro de cada um de nós. Uma das grandes problemáticas humanas que envolve muitas criaturas é quando nós nos achamos melhores do que os outros. Por poucas coisas, pouquíssimas coisas, inclusive por aquilo que nós já conquistamos na nossa caminhada, e o orgulho vai alimentando essa ideia de que somos melhores. Uma grande chaga que vai corroendo o nosso coração. Então, no princípio dessa história, lá quando a vovó Luzia contou, nós vimos que eu, a todo instante, estava subestimando a tartaruga, inclusive no caminho. Às vezes que eu passei por ela, ri, zombei, parei, conversei, dormi, desvalorizei a tartaruga, tratei-a com menosprezo diante de toda a floresta. E essa atitude, meus amigos, hoje eu reconheço isso, ela é uma postura dos fracos. Todas as vezes que nós não temos condições de ascender com o nosso próprio esforço, é muito comum nós preferirmos descer para atacar aqueles que se encontram no alto, com palavras ferinas, com palavras difamatórias. Então foi essa movimentação que eu realizei.
Talvez de forma inconsciente, eu sabia que a tartaruga podia vencer com a sua lentidão. E então, eu, querendo menosprezá-la através das palavras, diminuí-la, queria me sobrepor a ela por meio da minha esperteza. E aconteceu o que aconteceu, como uma maneira também de aprendizado na nossa vida. Nós precisamos aprender a grande lição que tivemos com essa história. Eu obtive, os animais na floresta tiveram, que nas nossas relações diárias não devemos subestimar a ninguém. Não podemos subestimar alguém pelo fato daquela pessoa não ser intelectualizada, não ter o conhecimento cultural, ser analfabeta, porque existem, meus amigos, muitos gênios da sabedoria que são analfabetos. Nós não podemos subestimar uma pessoa pela cor da sua pele, porque o caráter de alguém não está na pigmentação da sua pele. Não se encontra na raça que a pessoa possui, mas nas suas atitudes. Nós não podemos desvalorizar o indivíduo pela idade que aquela pessoa possua, porque o espírito não tem idade. Há alguns moços com uma grande experiência, com uma grande maturidade, e há muitos idosos que se encontram na infância espiritual. Há muito relativo processo evolutivo pelo qual nós passamos. Nós não podemos desvalorizar alguém por aquela pessoa ser desprovida de recursos materiais, porque há muitos que são ricos em conquistas da alma. Aliás, nas páginas do Evangelho é conhecida aquela passagem dos dois homens que acordam no mundo espiritual e lhe trazem sacos. Um está vazio, o outro está cheio, e logo, logo, eles vão se reconhecendo, eles vão encontrando ali os sacos que cada um possui. E, na verdade, o saco que mais pesava era aquele que mais havia realizado, embora as dificuldades que possuía. Porque o outro, embora tendo recursos, tendo possibilidades, não canalizava para o bem. Então eu subestimei a tartaruga e acabei perdendo a competição. Então a grande lição, meus amigos, que nós aprendemos com essa história, dentre tantos ensinamentos que nesse seminário foi apresentado, que o mais importante não é ganhar. O mais importante são os frutos conquistados na nossa jornada evolutiva. O mais importante é o que permanece, os tesouros da alma, que nós levaremos conosco para a eternidade. Por fim, um grande aprendizado que nós podemos tirar também com essa história é que não devemos subestimar a nós mesmos. A tartaruga também me deixou essa grande lição na busca do nosso autoconhecimento, no despertamento dos nossos valores. Nós vamos percebendo a centelha divina que há em nós. Nós vamos percebendo o que a divindade plantou dentro do nosso coração para nós desenvolvermos, para nós fazermos florescer e frutificar um dia para todas as criaturas. A tartaruga dessa história é o símbolo da sabedoria, que a tartaruga, em muitos contos outros, também é trazida com essa característica. Há inclusive uma música do movimento espírita, aquela música famosa, Poderosa Águia, que é no alto do totem. Ali fala a respeito da tartaruga, que é o símbolo da sabedoria que sustenta
aquele totem. Então a tartaruga também dessa fábula, ela expressa a sabedoria que não deixou se envolver pelo menosprezo de ninguém e seguiu adiante. Esperamos que você tenha gostado do nosso encontro. Muito obrigado pela sua presença. É muito bom podermos ter essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Esse livro era uma vez para adultos, é um livro que nos traz conhecimentos em torno da vida, de maneira filosófica, psicológica e espiritual. E você que ainda não adquiriu, pode entrar no site, está na descrição do vídeo, no bate-papo, no chat ao vivo, também está o link para você acessar, e adquirindo você receberá na sua casa, por meio dos correios, e estará auxiliando a Fraternidade Sem Fronteiras, como também ajudando a divulgação do Evangelho. Dê o seu like no vídeo se tiver gostado, compartilhe com os amigos e também faça a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações para que outras vezes, quando novas histórias, novas palestras entrarem no ar, você possa ser avisado. Nosso próximo encontro, nós vamos estudar a história Robin Hood. Você é sempre o nosso convidado especial. Para finalizar esse encontro, ainda temos um recado muito especial dela, que vai retornar a nossa querida vovó Luzia. Fiquem com ela e até breve. Uma boa noite para todos nós. Gente, quase que não deu tempo aqui, ó, acabou agora. Tempo deu certinho, com o seminário todinho, hein? Parece que a ampulheta eu fiz tudo certinho, né? Pra dar assim na hora, né? Agora eu vou passar um tiquinho do horário. Tartaruga Galera falou pra vocês, né? Quanto aprendizado, né, meus netinhos? Nossa, gostoso demais. Agora, pra gente poder finalizar mesmo o nosso encontro, primeiro eu queria pedir pra vocês, né, dar o seu like no vídeo, gostou? Compartilha com os amigos. É a primeira vez que você tá aqui? Inscreva-se no canal do meu netinho Ellerson, que assim outras vezes que for entrando outros vídeos, você vai sendo anunciado, avisado, né, pelo YouTube. Isso mesmo. E outra coisa, gente, a próximo encontro vai ser anunciado, né, pelas redes sociais. Tartaruga Galera já anunciou para vocês qual que vai ser a historinha próxima, né? Tô doida para poder ver e participar. Então agora, pra gente finalizar mesmo, que o tempo já se foi, né? Vamos escutar a poesia escrita pelo Charles Alexandre Simões Pires, de maneira intuitiva, do espírito Maria Dolores encantando sobre a tartaruga e a lebre. Fica tudo com Deus e até breve, meus netinhos. Os últimos serão os primeiros. Vinha calma pela estrada com o casco cheio de ruga e com passo muito tardo persistente tartaruga. No mesmo caminho, porém, saltitava a branca lebre, em meio ao desdém gargalhava em marcha breve. Como você demora, exclamou o bicho incauto. O que anda em uma hora, eu percorro com simples salto. Cada um vai no seu passo, chega cedo quem madruga, se é lento o meu compasso, com esforço Deus ajuda. Não se engane, minha amiga, não se eleve na arrogância, se topar uma corrida, sem tirar minha constância. Eu aceito o desafio, pois não há nenhuma chance, vou vencer essa disputa antes mesmo que eu me canse. E elegeram a raposa, a juíza do concurso, bem cedinho se encontraram, a corrida deram curso. Ao escutarem o sinal, partiram em disparada,
A lebre era tão veloz que ficou despreocupada. Logo na saída, Dona Lebre pula à frente, era arisca como a brisa, faladeira e sorridente. Com todos que a encontravam, conversava pelo caminho, menosprezando a rival, que andava devagarinho. A lebre chegou a dormir, um sono à beira da estrada, enquanto seguia constante a tartaruga aplicada. Muito humilde a lanterninha, bem sabia que era lenta, caminhava à luz do dia como alguém que se contenta. A certa altura, porém, a lebre, muito arrogante, percebeu que para a meta faltavam poucos instantes. À frente ia Quelone em passo calmo e constante, atrás a lebre abobada em carreira alucinante. Tinha de tirar o atraso até a linha de chegada, mas era tarde demais, já havia sido cruzada. E todos daquela floresta falavam que a lentidão podia ser compensada com um pouco de dedicação. A lebre, bem ofegante do esforço que tinha feito, percebeu num instante o ensinamento perfeito. Por mais que o bicho arteiro se adiante na corrida, os últimos serão primeiros pelas estradas da vida. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia.